nós estamos aqui, em nome de Jesus, para glorificar o nome do Senhor. E hoje é ensinamento da palavra de Deus. E é um dos cultos mais importantes de dentro de uma igreja. Ensinamento da palavra. Por quê? As pessoas andam meio perdidas. Elas vão à igreja. Esse dia eu vi uma coisa muito interessante. Eu vi a filha do Silvio Santos, a Patrícia, entrevistando pessoas na rua e fazendo uma brincadeira. E nisso ela pega duas pessoas na igreja. Olha, vê se pode, Mateus, pegou duas pessoas na igreja. Você é da igreja? Quanto tempo? Há muito tempo. Ah, então isso aqui é mole para você responder. Qual foi o primeiro homem da Bíblia? Qual foi o primeiro da Bíblia? Abraão? Moisés? Cara, é de assustar. Isso é de assustar. De coque, né? De aquela roupa que vem que era da igreja. O que essa pessoa está fazendo na igreja a vida inteira? Aí vai falar, será que ela é culpada? Ou será a falta verdadeiramente de homens que ensinam a palavra? Que a igreja ficou resumida em revelação e em pula-pula. A mesma coisa com culto de libertação. Sexta-feira não, ficou sério, vai ficar mais sério. Porque está vindo realmente feiticeiros para dentro da igreja e vai manifestar. E às vezes você olha assim e fala assim, poxa, cadê o som do pastor? Está demorando muito esse demônio ir embora. Não, eu entendo de batalha espiritual. Também essa é a impressão de todo mundo. Não é o nome de Jesus que expulsa. Tem que ir logo embora. Você não pode vencer um valente sem antes lutar com ele. Você pode ver, não, mas espera aí, mas não é você que vai lutar com ele, é o nome de Jesus. É, mas era uma batalha no plano espiritual. Quando Miguel, quando Lúcifer se rebelou contra Deus no céu, a Bíblia vai dizer em capítulo 12 de Apocalipse que houve peleja no céu. O diabo pelejou contra Miguel e Miguel pelejou contra o diabo, mas ele não prevaleceu e nunca mais encontrou o seu lugar no céu. Mas para ele sair, houve o quê? Uma batalha. Você não pode vencer um valente sem antes lutar com ele. Então aprenda a batalha espiritual. Mas a aula hoje, ela não é sobre batalha espiritual. A aula hoje é sobre predestinação. Porque eu aprendi muito sobre predestinação. Eu dou aula e prego sobre predestinação desde que eu me tornei crente. Eu não sabia que eu seguia uma liturgia de culto calvinista. Do calvinismo, eu não sabia. Quando eu conheci o meu ilustre pastor Túlio, um homem sensacional, se ele tiver alcance desse vídeo, pastor Túlio, muito obrigado pelo homem que o senhor é, pela sabedoria que o senhor tem, e pelo senhor ter acabado de completar o que eu precisava como ensinamento para poder ensinar. E hoje eu quero falar sobre predestinação, porque eu não entendo que há uma dificuldade de pessoas entenderem o que é uma predestinação, o que é ser um predestinado. Você entender que você é um predestinado é você entender que você não está no controle de nada da sua vida. E quando você não entende
de dizer que ele só vai mandar até aqui e daqui até ali ele não vai mandar mais. Ou Deus está no controle da sua vida, ou Deus não está no controle da sua vida. Ei, Deus não está no controle da sua vida só nos momentos bons da sua vida. Deus está no controle da sua vida nos momentos ruins também. Deus não está no controle da sua vida simplesmente quando você não peca, quando você acerta em tudo. Deus também está no controle da sua vida quando você peca. Porque quem permite você pecar é Deus. Que isso, pastor? Lógico. Porque Deus, quando você peca, talvez é porque você ficou soberbo demais. E Ele quer te abater. E o seu pecado vai te levar para Deus. Por isso que a Bíblia diz que há pecado que é para a vida e há pecado que é para a morte. Existem pecados que é para a morte. Esses são os condenados. E há pecado que é para a vida. Esses são os eleitos de Deus. Você vai pecar. Mas Deus vai usar o Espírito Santo para que esse cama caia no seu olho e você retorne para a sua casa natal, da onde você é. Então nós temos que entender o que é predestinação primeiro. Qual o significado da palavra predestinação? Oi, de novo? Algo predito antes do acontecimento. Então, como você vai estar no controle de alguma coisa que a sua vida ela foi prevista antes de você existir? Antes de você nascer, a sua vida já estava escrita na mão de quem? De Deus. Então, como você vai falar que não existe predestinação? 1 Pedro, capítulo 3, vai dizer o quê? Que os céus e a terra, que agora existe, estão preparados e tesourados como tesouro, preparado para o fogo, desde a fundação do mundo até a terra, já está predestinada para a destruição total. Até a terra, tudo é uma predestinação, porque é algo predito. Tem dificuldade de entender isso? Como se fosse um testamento deixado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É como se fosse um testamento deixado para um filho, para uma família ou para alguém determinado. O que é um testamento? Um testamento depois de feito, ele pode ser invalidado depois que a pessoa morreu? Não pode ser invalidado. Então a predestinação é como se fosse um testamento deixado para um filho ou para alguém determinado. Então a eleição da predestinação, ela nos alcança. Ela chega aqui. Então nós temos que compreender primeiro o que é predestinação. Então já entendemos que a predestinação é o quê? Algo predito antes do acontecimento, né? Já entendemos isso. E vai dizer, vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Glória a Deus. Olha que coisa interessante, como é gostoso o que você vai aprender hoje. E sexta-feira é libertação e cura. Mateus 18, versículo 11. Alguém quer uma caneta? Alguém quer papel? Quero papel. Caneta. Papel, caneta, eu já falei para vocês. Não peguei só para você. E a caneta lá. Glória a Deus. Mateus 18, 11. Quem pode ler para mim Mateus 18, 11?
e a 9. Vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Peraí. Se Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, então tem escolhido, não tem? E a pessoa diz que não tem o direito de aceitar Jesus e Deus. Eu falo para as pessoas: salvação individual. Salvação não é individual. Onde está escrito isso na Bíblia? Manda alguém te mostrar aí: a salvação é individual. Não tem isso na Bíblia. As pessoas pregam isso. A escolha não é nossa. A escolha é de quem? Quem escolheu? Foi você ou foi ele? Se foi Jesus que nos escolheu, você não tem direito de escolha. Você tem direito de escolha de roupa, de comida. Mas quando se trata de plano espiritual, você não tem escolha. Você está dentro de um plano que você vai passar. Tu vai passar deserto, tu vai passar vento, tu vai passar tudo. Por exemplo, eu vou chegar lá ainda, nesse homem. Apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. Ele perseguia a igreja do Senhor. Eu não percebi isso ainda. E ele matava os crentes. Ele enforcava os crentes. Ele crucificava os crentes. Pregava. O cara era ruim. O cara, ele via a nossa religião como uma seita. E ele vinha, ó, igual acontece aí quando todo mundo está dando fogo, todo mundo matando. Então o apóstolo Paulo, diante dos olhos de Deus, ele era o quê? Um assassino. Matava pessoas inocentes. Ele tinha prazer. Um belo dia, apóstolo Paulo pede carta para perseguir os crentes. Eu quero carta para perseguir essa seita. E se eu encontrar quem segue esse caminho, vou encerrar a prisão para levar a morte. E ele saiu. A caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse para ele: ele viu uma luz brilhar, ele ficou cego, caiu de joelho no chão. E Jesus falou: Saulo, 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 por que tu me persegue? Quem fala comigo, Senhor? Ele falou: sou Jesus, a quem você persegue. E ele, o que tem que fazer agora? Ele falou assim: vai até Ananias, na rua chamada direita, e ele vai orar por você, e você vai recuperar a visão. Ananias não quis orar por Senhor. Esse homem, muito já ouvi falar dele. Ele mata, ele é cruel, ele está vindo perseguir a sua igreja para nos matar. Esse homem é o diabo. Aí Deus fala para Ananias: não faça, porque esse homem é um vaso precioso para mim, desde o ventre de sua mãe. Aí Paulo já era escolhido para pregar a minha palavra ao gentio. Então você vê, não era um predestinado, mas não estava matando. Mas Jesus veio buscar o quê? O que se havia perdido, gente. Então ele achou Paulo. Não foi Paulo que encontrou ele. Paulo estava indo procurar Jesus. Paulo estava indo continuar matando. Mas Jesus se manifestou para ele: opa, te achei, você é minha ovelha que estava perdida, mas agora eu vou achar. Aleluia. Então Jesus não veio buscar todos, ele veio buscar o que se havia perdido. Será que é difícil entender isso? O Filho do Homem, é difícil entender isso? Está difícil? Está difícil. Não, né? Está todo mundo aqui compreendendo? Mas existem pessoas que eu prego há anos e não conseguem compreender. Não conseguem entender. Por mais que você pegue, sabe por que não consegue? Porque o coração está endurecido nas opiniões deles. Eles não se deixam doutrinar pela palavra. Porque você não
ajuda. Porque eu sei que muitos que estão nos assistindo podem estar com uma opinião formada e fazendo perguntas. Mas as perguntas que você está questionando, talvez dentro de você, já vai ter resposta. Está aqui direto. Cada uma delas vai ter resposta. Anotou? João 3,16. Vai dizer aí o quê? Talvez você que está nos ouvindo, você está com essa na mente, mas está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aí você pode estar com essa tua opinião formada, tá vendo? É para todos que nele crê não pereça. Então, o direito é para todos. As escolhas são nossas. Não dá para entender isso? Todos, é para todo mundo. Para todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E pessoas se pegam nesse versículo, mas esquece do contexto do livro de João 6. Porque o livro de João 6, ele vai te explicar quem são esses todos que nele crê não pereça. Você vai ver no próprio livro de João que não é todo mundo. Então, vai dizer, todos quem? Todos quem? Vamos lá ver? Vamos ver quem são todos esses que não vão perecer. Abre a vossa Bíblia, no livro de João, o mesmo livro, não é? João 6, você vai sair de João 3,16 para João 6,44. Vamos lá. Saímos agora. É pertinho, um do outro. João 6. Quem encontrou, diga amém? Amém. João 6. Vamos ler o 44. Quem pode ler para mim? Ninguém olha para mim, o Pai que me criou, não do céu, e eu ressuscitarei do último. Olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, todo aquele que o Pai envia a Jesus. Então, são todos esses que o Pai vai enviar. E quem o Pai vai enviar? O que ele escolher. Porque ele veio buscar o quê? O que se havia perdido. É por isso que nós estamos aqui. Você acha que você está na igreja porque tu quer? Tu acha que eu estou aqui porque eu quero? Não. Ele me mandou. Você lembra do amigo da Tamara que chegou aqui? O que ele falou? Eu odeio igreja. Eu não gosto de igreja. E o que ele veio fazer aqui dentro? Quem mandou ele aqui dentro? Ele falou assim, eu não queria estar aqui. O feiticeiro. Né? Eu falei do feiticeiro. E ele, primeira coisa, ele não quer ninguém com essa na minha cabeça. Ele falou, ninguém vai botar a mão na minha cabeça. Quando eu comecei a orar aqui, irmão, cabeça rasgada, já caiu ali, foi não é, mas ele não queria estar. Mas quem mandou ele? Jesus que mandou ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então não é você que escolhe ir até Jesus. Não é como um belo dia você acorda, não, hoje eu vou para Jesus, porque hoje eu quero ele. Ele não é assim. A nossa carne, ela não quer Jesus. Nós somos igual a qualquer outro pecador que tem no mundo. Uma diferença: nós somos escolhidos e Jesus veio buscar o que se havia perdido. E nós nos perdemos e hoje ele nos achou. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se novo. Então ele faz você esquecer do teu passado, porque não foi para isso que eu vim e não foi para isso que você veio. Nós viemos para abrir os olhos de outros eleitos, de outros escolhidos. Agora nós sabemos quem nós somos. É difícil entender a predestinação? E por que tem gente que tem tanta dificuldade de entender? É onde a minha preocupação é essa. E ele vai dizer aqui, vamos continuar. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai enviou
nosso ensinamento foi horrível. Nós nos perdemos. Fomos criados na mão do pai adotivo, safado que careca, que é Satanás. E ele nos ensinou o costume dele. Agora ele fala aqui, ó. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, agora nós ouvimos do Pai, nós estamos aprendendo do Pai. Aí nós vamos no 46. Não que alguém visse o Pai, e a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Então, não todos. Só vai ver o Pai aquele que é de Deus. Interessante. Preste atenção nessa palavra. Agora, preste atenção. Ó, se liga. Não que alguém visse ao Pai, e a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Olha que coisa. Só quem é de Deus vai ver o Pai, não é ninguém. E você não é de Deus agora. Você não é do Senhor Jesus agora. Nós somos do Senhor Jesus. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 3. Depois vamos voltar de novo em João, né? Efésios, depois de Atos dos Apóstolos, passa Romanos, passa Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3. Será que é difícil uma pessoa entender o que vai ler agora? O que é que uma pessoa que não acredita na predestinação, ela vai fazer com essa passagem que vamos ler agora? Eu não sei. Essa passagem ela tem que pegar a Bíblia dela e rasgar. Porque essa passagem ela nunca vai poder falar sobre ela. Vamos lá? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ó, acompanha comigo. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, peraí. Ele nos abençoou aonde? Aqui ou nos lugares celestiais? Lugares celestiais. Agora vamos ver o que ele fez. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, peraí. Nós somos eleitos aonde? Aqui? Ou antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós já existíamos. Só que nós estávamos num plano espiritual. E depois viemos para um plano material. Quem está entendendo isso? Não, glória a Deus. Glória a Deus. Deu para entender? E ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele em amor. Então, peraí. Ele veio buscar os que se havia perdido para nos mostrar: vocês são santos, vocês são eleitos, vocês são predestinados antes da fundação do mundo. Olha o que ele vai falar agora no versículo 5. E nós, mais alto. Peraí, esse conceito, essa palavra, predestinação, é algo predito antes do acontecimento. Essa palavra é minha? Foi eu que botei ela aqui na Bíblia? Ou você está com ela escrita aí? E por que as pessoas não conseguem entender isso, gente? Graças a Deus não é um caso dessa membresia aqui. Ao contrário, você até gosta muito do assunto. Sou eu que estou falando que nós somos predestinados? Você que está chegando aqui hoje e assistindo o culto hoje aqui, sou eu que estou falando que nós somos predestinados ou é o que está escrito aí? Não é o que está escrito aí? Mas tem pessoas que olham, mas ele fala: não, não é isso, eu entendo de uma outra maneira. Então, esse que entende de uma outra maneira é a minha maior preocupação, que nós vamos ver no versículo daqui a pouco. Como eu sou preocupado com esse tipo de pessoas que não conseguem compreender. Olha como é fácil quebra a cabeça.
que abre esse versículo 5, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito. O beneplácito significa o seu propósito. Calma, isso eu estou no 1, versículo 5. Fica aí no 2. Do beneplácito da sua vontade. Então, ele nos predestinou no beneplácito da vontade dele, né? Agora, preste atenção no 2, o que ele vai falar aqui no capítulo 2. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecados, em que no outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. O que eu falei? Que nós andávamos fazendo o quê? Antes de Jesus nos achar? Fazendo a vontade de quem? Do príncipe. Não é isso? Aqui. Da potestade, do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência é o que nós temos que buscar lá fora, porque são filhos, só tomam a desobediência. E através de mim, e através de você, nós somos luz do mundo e sal da terra. Agora nós já conhecemos Jesus, agora nós vamos buscar aqueles que estavam igual eu e você estávamos antes. Entendeu? E ele vai falar aqui, ó. E segundo a possibilidade agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos. Olha aí, não era o que a gente fazia? E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, versículo 4, que amor é esse? Deus que é rico em misericórdia, que nos amou com seu imenso amor. Quando Ele nos amou assim? Bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele predestinou. Tá? Por isso agora nós estamos pedindo. Ele nos achou. E ele fala no capítulo 2, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Esse amor, ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Aí tem pastores que debatem isso, as pessoas debatendo isso, os armenianos, são os crentes armenianos. Eles não têm base. Eles questionam os mandamentos do Senhor. Olha onde nós vamos chegar. Disse Jesus: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Vamos abrir João 6,47. Voltamos para o livro de João, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 47. Olha aí. Eu disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que? Todo aquele que o Pai enviar até ele. E vai dizer aqui, 47. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vosso pai comeu maná no deserto e morreu. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que come não morra. Aí todo aquele quem? É esse ponto que as pessoas se perdem. Todo aquele quem? Todo aquele que o Pai enviou até ele. Então agora você abre a sua Bíblia em João 6. Aquele que vai ter a vida eterna. Vamos ver quem são aqueles que vão ter a vida eterna. Aqui vai dizer: na verdade,
que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vamos ver quem são aqueles que vão ter a vida eterna? No mesmo livro da onde? De João. Nós estamos continuando não só no versículo, nós estamos continuando não só no texto. Texto e contexto. Vamos ver aqui. João. Aleluia, Jesus da glória. 6,37. Quem pode ler para mim? Parou. Quem vai ter a vida eterna? Todo aquele que o Pai deu a Jesus. De maneira nenhuma esse ele vai lançar fora. Porque ninguém pode vir o Filho se o Pai não o enviar. Não é você que escolhe Jesus. É o Pai que escolhe você para Jesus. Ele fala, filho, aqui. É essa. Filho, aqui. É esse. Por exemplo, Jesus quando vinha a caminho, Zaqueu, que tem estatura, que já ouviu essa pregação, subiu numa figueira brava. Para ver quem? Jesus. Jesus no caminho vem da multidão. Zaqueu sobe. Jesus olha. Essa aí, Zaqueu, estou indo para a tua casa. Jesus já sabia o nome dele e falou para ele: desce daí, Zaqueu, que hoje carece e repousar na tua casa. Jesus ia para a casa dele descansar. E Zaqueu nem conhecia Jesus, estava subindo para ver quem era ele. Jesus já sabia quem era ele. Jesus veio buscar o que se havia. É difícil entender a predestinação. Você é um predestinado, você é um predestinado. E quando você entende, você sabe que há um poder sobrenatural na tua vida. Que o diabo não pode parar você. O diabo não pode te trazer enfermidade. Você tem poder para determinar na tua casa quem manda, quem fica. Você fica livre dos cultos de dependência de uma revelação. Se entregar, bem. Você vai entregar para você mesmo. Tem Jesus na tua casa. Aí ele fala, no 36, Gabriel disse, também vos viste com tudo, como é qual versículo? Que lembra? Estava no 37. Todo aquele que o Pai dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então agora, por que Jesus só pode receber o que o Pai manda querer? Porque foi o Pai que deu. Porque ele veio obedecer a vontade Do Pai, foi Deus. Pai. Não é quem quer ele, não é quem ele quer, quem o Pai manda para ele. Está na eleição. Né? Então, você agora, Jesus sabia, desde o princípio, quem era o que não ia crer nele e quem eram os que criam nele. Espera aí, gente. Anote isso aí. João 6,64. Desde o princípio, os que iriam crer nele e os que não iriam. Isso é o quê? Isso é uma predestinação? Ou não é? Será que é difícil de alguém entender isso? O que é uma predestinação? Gente, vocês que são minhas ovelhas, eu não estou de brincadeira. Eu tenho um ensinamento tremendo. Se uma ovelha não segue o ensinamento do seu líder, essa ovelha pertence a ele? Não. Poxa, é fácil, cara. Algum pastor vai dar um alimento a uma ovelha que não for de Deus? O alimento que eu estou dando é um alimento que é de Deus para você. E todo recheado de bases bíblicas. Abre e lê para mim. Agora, 64. Mas Vai. há um de vós que não crê em mim, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e o que havia de crer nele. Parou. O que está escrito aí? Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia
E o 70? Agora que Jesus fala, Pedro toma a posse ali dentro dos discípulos e diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Mas como Jesus respondeu? Jesus respondeu fazendo uma pergunta. Ele vai botar aqui, ó: não vos escolhi a vós aos 12? Fizeram uma pergunta para Jesus. Agora Jesus responde fazendo outra. Eu não escolhi vós os 12? O que ele responderam? Sim, escolheu os 12. Mas vos digo que um de vós é o diabo. Até o diabo estava preparado, predestinado para esse dia. Judas estava predestinado para ser quem? O diabo. Judas estava predestinado exatamente para ser o diabo. Judas tinha escolha? Judas tinha escolha? Não. Aí. A própria Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que fique deserta a sua habitação. Fala de Judas no Antigo Testamento. Gente, a predestinação é algo para eleito. Eleito que levanta a bandeira e fala: não me renda ao pecado, não me renda à desobediência, porque eu sou de Jesus, eu nasci para vencer. Agora, a eleição, ela te leva à salvação. Independente da vida que você esteja vivendo, na hora final você vai levantar a sua mão e ele vai te levar para o ladrão na cruz. Mas a tua vida, por você ser escolhido e ser desobediente, como vai a vida? A vida vai ruim. Porque a desobediência faz com que você tenha uma vida de transtorno. Quantos presos estão lá na cadeia? 30 anos! Mas hoje estão escolhidos para você. Mas a desobediência colocou ele onde? Lá dentro. Vida tranquila não tem nada a ver com salvação. Os eleitos, quando obedecem, eles vão bem. Quando eles desobedecem, eles vão mal. E ele vai dizer aqui: como alguém não consegue entender que tudo foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo, tudo foi predestinado por Deus. É o que lemos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos predestinou nele para sermos santo, irrepreensível em amor. Foi antes da fundação do mundo. Será que o tal que se diz de Deus é como os judeus que crucificaram Jesus? Porque os judeus diziam que eram de Deus. E eles diziam assim: esse homem não é de Deus, não. Esse homem, ele está falando blasfêmia. Eles não reconheceram Jesus. Agora, por que eles não reconheceram Jesus? Porque Jesus não queria que eles reconhecessem ele. O Pai não queria que ele reconhecesse o Filho, para que se cumprisse a profecia de Isaías. Está no livro de Isaías, capítulo 5. E Jesus vai citar essa passagem de Isaías em Mateus, capítulo 13, do versos 10 em diante. Gente, nós vamos entrar numa profundidade muito séria. Eu só estou começando. Eu não entrei na profundidade, Mateus. Já deu para entender, não dá? Como é que tem gente que não entende, cara? Mateus 13. Agora eu vou entrar
13. Mateus 13, versículo 10. Foi exatamente, filha, a passagem que eu falei. Que essa passagem preocupa muitos crentes dentro da igreja. E você vai ver que preocupa. Você, quando olhar, vai te preocupar também. Olha só. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Eu vou ler para vocês. Para você que está me vendo, você prestar bem atenção nisso. Vai dizer assim: glória a Deus. E cercando-se dele os discípulos, disseram: por que ele fala por parábola? Os discípulos agora cercam Jesus e falam: por que eu falo em parábola com eles? E com a gente o Senhor fala abertamente. Aí Jesus responde ao discípulo. E respondeu Jesus e disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios dentro dos céus, mas a eles não é dado. Então, peraí. Jesus faz acepção de pessoas? Para eles, não era dado a conhecer os mistérios dentro dos céus. Mas para você, então quer dizer que para uns é dado a conhecer, a outros não é dado a conhecer os mistérios dentro dos céus. Não me pergunte por quê. Ele é Deus. Ele faz da maneira que Ele quer. Agora, a maior profundidade é o que vamos ver agora. Versículo 12. Versículo 12. Porque aquele que tem, dará e querá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que não tem será tirado. Agora, peraí. Vamos traduzir isso aqui, né? Aquele que tem será dado em abundância. Você tem o Espírito de vida que Deus te deu. Você foi achado por Jesus. Ele te encontrou. E quando você encontrar com Jesus, o que Ele coloca em você? Oi, pessoal? O Espírito Santo, Ele coloca em você. Então, quando você tem o Espírito Santo, agora será dado para você em abundância. Mas aquele que não tem o Espírito Santo, até aquilo que não tem será tirado. Então, vamos lá agora. O que é? Que pode ser aquilo que você não tem ser tirado de você. A palavra de Deus vai dizer: quando você morre, o corpo vai para o pó, para nada presta. A alma retorna para o dia do juízo. E o espírito volta para Deus, porque não te pertence. É o sopro de vida. Vai ser tirado. Porque não é seu. É difícil entender isso. Até o que não tem será tirado. O Espírito Santo de Deus que ele tem vai ter abundância. Então não adianta fingir que tem o Espírito Santo. Porque se tu tem, você vai dar frutos dignos de arrependimento. E se você não tem, até o que você não tem, será tirado. Então vamos lá. Vai dizer agora: porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem terá e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que não tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendam, e neles se cumpram a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fecharam-se os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu cure.
Então Jesus fala, eu falo por parábola, porque se eu falar abertamente, eles vão compreender. E eles compreendendo, eles vão se arrepender. E eles se arrependendo, eles vão se converter e eu vou curar. Então por isso eu falo por parábola, eu não quero que eles entendam. E aí? Sou eu que estou falando isso? Não sou eu que estou falando isso, isso é Bíblia. Isso é a Bíblia que está dizendo. Agora, basta que se cumpra a profecia de Isaías. A gente vai lá agora no Antigo Testamento, rapidamente, no livro de Isaías. Glória a Deus. Livro de Isaías. Vamos lá, eu vou procurar igual vocês, mas você que está no capítulo ali 5, livro de Isaías. Vamos ver. Vamos ver se eu vou no capítulo 6. Isaías. Glória a Deus. Não, Isaías. 6:9. Então disse: vai e diz a esse povo que ouviste de fato e não entendeis, e verdes e não percebereis. Então Jesus estava falando a profecia de Isaías. Eu pergunto a você, e a profecia de Isaías que Jesus fala ali que tinha que se cumprir era o quê? Uma predestinação ou não? Sim. Uma predestinação. É uma profecia. O que é uma profecia? É algo predito para acontecer em determinado tempo. E se cumpre. Vai se cumprir aquilo que Deus falou. Olha só, gente, você vai ouvir coisas aqui. Se você falar para os outros que crentes, por isso que eu você anotar. Não sei se você está anotando, tem coisa que te dá. Tá? Você vai ouvir coisas que falar para os outros, ele vai falar assim: esse aquele pastor está louco. Você está maluco, cara? Mentira, isso é heresia, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, eu estou te mostrando o quê? O que está na Bíblia. Se liga só. Glória a Deus. Vamos entrar numa profundidade maior. Agora. Eu vi raso, agora vamos no fundo. Se você não compreender, você que está nos assistindo, que você é um predestinado também, se você acha que você que aceita Jesus, que é você que escolhe Ele, você está ferrado. Porque você pode estar assim: não, a hora que eu quiser eu vou na igreja. E se você comer hoje, você vai? Você não vai. Não, domingo eu vou. Você vai? Você não vai. Para você entrar na igreja, é o Pai que tem que te levar. Não é você que vai falar. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos. Em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos defeitos, nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. Então, peraí, alguém morto pode levantar o morto e falar assim: opa, Lázaro podia levantar por ele mesmo e sair daquele túmulo? Não. Mas Jesus disse: Lázaro, Vem para fora. quem deu vida? Jesus. Então a pessoa só pode ir se o Pai deu vida para ele. É quem o Pai escolheu, não é quem quer. Agora vai dizer aqui: a predestinação é algo preparado por Deus para uma nação santa e eleita. Olha só, a predestinação é algo preparado para uma nação santa e o que é uma eleição? Não é uma escolha. 1 Pedro 9. 1 Pedro 2, versículo 8 e 9.
1 Pedro, versículo 2. Você que está nos assistindo, 1 Pedro, versículo 2, 8 e 9. Quem encontrou? Quem pode falar para mim? E o café do contexto que mostra para a igreja que obedece na palavra, sendo desobediente para que também for destinado. Não, 2, versículo 8 e 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Nós somos o quê? Para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração? O que é uma eleição? Uma escolha sua, dele, né? Então você vê, a escolha sempre será de Deus, não dos homens. A escolha sempre será de Deus. Agora o que você vai ver agora vai te assustar. Talvez você que está nos assistindo, você vai falar: que Deus é esse? Que Deus é esse? Irmão, eu sei que eu sou eleito, eu sou escolhido. E eu vou honrar esse meu Deus, porque eu estava morto e Ele me deu vida. Romanos capítulo 9. Olha, agora vocês vão falar assim: pastor, quem pode discutir isso? Quem pode dizer que a escolha não é de Deus, é nossa? Quem pode dizer que somos nós que escolhemos Jesus, que aceitamos Jesus? Que é quando eu quero aceitar Jesus? Aquelas pessoas, esse cara não quer nada com Deus. Essa mulher não quer nada com Deus. Você não quer nada com Deus, porque Deus ainda não tocou no teu coração do vinho. Romanos 9. Você pode vir como não pode vir vir. Romanos 9, do versículo 6. Aqui todo mundo bem ligado. Eu sou feliz de dar essa aula, eu amo. Eu amo essa aula. Vai dizer assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. Então olha só, a promessa da palavra é esta: Sara, virei a você e você terá um filho. Ela tinha um filho quando ele fez a promessa. E o que é isso? Uma predestinação. Olha para onde vai chegar. E não somente a esta, mas também a Rebeca, quando concebeu o filho de Isaac, nosso pai. Agora, ele está falando assim: não somente a Sara, mas também a Rebeca. Agora ele está falando assim: Sara, eu vou te dar um filho. E você terá um filho, Isaac. E o Isaac terá uma mulher chamada Rebeca. E eu também vou ter que abrir a margem dela como eu abri a sua. Porque ela é estéril. Ela não pode ter filho. Então Sara é estéril. Deus já estava falando que a Rebeca também seria estéril. A mulher de Isaac. Eu estou vindo a você e também vou vir na mulher do teu filho. Gente, isso é uma predestinação, gente. Agora ele vai falar mais. Não somente a esta, mas também a Rebeca, quando concebeu o filho de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamou. Então olha só, a Rebeca, ela teve 2 filhos. Um se chamava Isaú e o outro se chamava Jacó. E a Bíblia está falando aqui: não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem ou o mal, para que se cumprisse o quê? O propósito de Deus, segundo o quê? A eleição. A eleição.
fosse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamou. Deixa eu falar, a tua salvação não é pelas suas obras, é por aquele que te chamou. Então, como é você? Nunca vai ser você. E Isaú, Isaac e Jacó não tendo nascido, nem feito bem nem mal, já é escolhido. Vai dizer aqui, ó, e foi metido a ela: o maior servirá ao menor. O direito da primogenitura seria de Isaú. Mas antes dele nascer, não tendo feito nem bem nem mal, foi dito a ela: não é o mais velho que vai ter o direito da primogenitura, mas sim o mais novo. Escolha. E vai dizer mais. Como está escrito, ó, aqui, ó, como está escrito: a ela e odiei Isaú. Olha, tu tem noção dessa palavra? Amei a Jacó e odiei o que eu rejeitei. Deu para entender? Só você no contexto acima, pega o contexto de baixo. Amei a Jacó e odiei a Isaú. Quem odiou? Não me pergunta por quê. Porque estava predito que antes deles nascerem, não tendo feito bem e mal, Deus disse para Rebeca: ó, o mais novo vai ter que servir o menor, vai ser escravo. E aí, foi dito, como está escrito: amei a Jacó e odiei Isaú. Versículo 14, para quem questiona, para quem gosta de questionar a Deus, ele vai dizer assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Há injustiça da parte de Deus? De maneira alguma. Pois diz a Moisés: compadeço-me de quem quero. Né? De quem me compadeço. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E aí? Olha, Deus está falando: olha, eu me compadeço de quem quero e terei misericórdia de quem eu quero. Presta atenção. Assim, pois, por isso, não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de Deus que se compadece. Não depende de quem quer a salvação. Não depende do que eu quero, não. Nem do que ocorre. Ah, eu sou bonzinho. Mas sim de Deus que se compadece. E ele vai dizer agora: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus agora endurece o coração de Faraó. Faraó libertaria o povo com facilidade. Mas Deus disse o que para Moisés? Endureceria o coração de Faraó para que não liberte o povo, porque esse é o poder. E ele vai falar aqui agora: logo, pois, compadecesse de quem quer e endureço a quem quer. Então Deus se compadece de quem quer para parar com meu filho hoje. Aí tu prega com outra pessoa, ela não vem. Ela pode ser, ela não vai ensinar a situação. Tu prega, não adianta, porque Deus endurece quem Ele quer. E Deus amolece quem Ele quer. Não depende de quem quer, mas de Deus que amolece o coração, ou de Deus que
então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Quem tem resistido à vontade do Senhor? Mas o homem que és tu, que a Deus replica, porventura, as coisas formando a tirar o que formou, por que me fez assim? Irmão, ele te fez assim. Ele quer assim a vontade dele. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem começo, meio e fim. Ele salva, ele mata, ele exalta, ele abate. Quem ele quer? E ele vai dizer aqui agora, vamos prestar atenção. Mas o homem que és tu, que a Deus replica, porventura, as coisas formadas a tirar o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outra? Quem faz tudo? Ele não tem jeito. E ele vai falar aqui agora, para que também, ele vai falar assim, ele vai falar, e que diremos? Se querendo Deus mostrar a sua ira, a dar o conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para perdição. Vem cá, foi eu que preparei, gente, para perdição? Foi ele que preparou. Ele preparou as pessoas para perdição agora ou antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo. Assim como ele predestinou para a salvação. Agora quer ver só? Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que para glória já adiante os preparou. Já antes preparou. Deu para entender? Vamos lá de novo? Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que para glória já Dante preparou, os quais somos nós, o que também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias. Então você vê, ele nos preparou antes da fundação do mundo. Ele está dizendo que ele fez vasos para honra e vasos para desonra. Ele preparou todas as coisas. A salvação não é um belo dia tu chegar, eu quero Jesus. Se ele não te escolheu, você não vai ter. De maneira nenhuma você estaria dentro de uma igreja. Porque a última coisa que a gente queria era estar dentro de uma igreja. E nós estamos. Sempre ele falou. Tem dia que você conversa, eu vou sair da igreja, não quero mais saber. Mas eu duvido se o escolhido consegue sair da igreja. Porque ele fica em casa, aborrecido, ele vai ficar me contando alguma coisa, é a igreja. Não, mas eu não vou. Aí ele vai ficar. Quando tu vê, está aqui. Porque tu é escolhido. Você vai ver onde ele vai chegar. Então, se você prestar atenção agora, preste atenção no versículo 13 e 14 do capítulo 9, que diz: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Vamos enquadrar esse versículo com uma passagem do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Olha só. Vai dizer ali: compadeci-me-ei de quem quer e terei misericórdia de quem quer. Você vai ver que é verdade. 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 15, versículo 2 a 3. Capítulo 15.
Passou anos e anos dando pouco adoecida até chegar. Mas Deus reportou. Agora Deus lembra dos amalequitas. E Deus fala assim, ó. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver e não lhe perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito. E aí? Peraí. O que eles têm que o outro povo de mais de não sei quantas gerações atrás fez? Então, parece um rei, olha o versículo que eu falei, para você comparar o versículo de Moisés, de Romanos, capítulo 9. E disse Deus a Moisés: me compadeço de quem quero e terei misericórdia de quem quero. Vai e destrói o povo ali. E não traz nada de lá. Mata desde os mais velhos, de mulheres, até os meninos, e também mata os de peito. Então, matou os de peito e poucas mulheres grávidas no mundo naquele dia. E aí? Agora, se você parar e pensar, deixa que me veja as criancinhas pequenas. São todas. São todas. E essas que vão. Quando Deus também destrói a cidade de Nínive, depois dela ser perdoada, Deus falou: se eles fizerem tudo, destruir todo mundo. Uma geração foi salva, porque aquela geração é dele. Agora ele destrói a outra. Mata desde do adulto até os meninos de velho e as crianças também. É Deus, rapaz. Ele tem misericórdia de quem ele quer e se compadece de quem ele quiser. Então, você comparando, vejamos o que Deus disse a Moisés: compadeço de quem quer e terei misericórdia de quem quer. Tenho misericórdia de quem ele quer. Aí você vai lá em Romanos, né? 15 a 16, versículo 15, Romanos 9, versículo 16. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Vejamos agora como tudo se enquadra na vontade de Deus, não só na nossa. Quando você abre a tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, estamos chegando ao fim. Jonas, capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Deus deu uma ordem para Jonas: vai para Nínive e prega a minha palavra. Jonas comprou uma passagem, pegou um navio e foi para Tarso. Não vou fazer. Agora, Lucas é meu amigo. Veio uma tempestade no navio. Eu preparei. Tão forte. O navio ficou a ponto de afundar e ia afundar. Declara agora por conta de quem está vindo essa tempestade, Jonas, então de mim. Por quê? Porque eu não quero fazer a vontade de Deus. E Ele quer que eu faça uma coisa que eu não quero. Não foi isso? Deus não pode deixar a outra. Mas Jonas, pensando que ele estava fazendo a vontade dele indo para Tarso, ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque Deus tinha isso preparado. Por quê? Jonas falou: me lança no mar, que essa tempestade para. Lançaram Jonas no mar. A tempestade parou. Os marinheiros daquele navio se converteram ao Deus de Jonas. Então, lá naquele navio, tinha eleito que não podia morrer, e Jonas também tinha que passar por ali. Mesmo ele na desobediência, ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, fui lá falar o que eu aprendi com o meu pastor Saulo. Predestinação e livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio? Você tem direito de escolha no mundo espiritual? O tempo fala que tem. Você tem como escolher se você vai fazer a vontade de Deus ou não? Preste atenção. Vamos contar
uma historinha do livre-arbítrio e da predestinação. E vamos ver quem ganha. A predestinação falou para o livre-arbítrio. Quem era o livre-arbítrio? Jonas. A predestinação era vontade de Deus. A predestinação falou para o livre-arbítrio: se disponha, vai ali e prega a minha palavra. O livre-arbítrio falou: não vou. Pegou uma passagem e foi. Pegou um navio e foi embora. A predestinação mandou uma tempestade em alto mar. O livre-arbítrio falou: me lança no mar, que a tempestade no mar. Eu prefiro morrer. Jogaram o livre-arbítrio no mar. A predestinação preparou um grande peixe, engoliu o livre-arbítrio. Levou o livre-arbítrio no mais profundo abismo do mar. O livre-arbítrio falou: tira daqui que eu faço a tua vontade. A predestinação agora pega o livre-arbítrio e lança ele para a prática. E ele não se chegar a falar. Prevaleceu a vontade de mim. Mas Deus não pode escolher outra pessoa. Mas tem Jonas fazendo o que ele queria. Deixa eu falar para você. Você, se você é o eleito, se você é o escolhido, você vai fazer o que Deus quer que você faça. Não adianta, não tem jeito. Você vai fazer o que o Criador quer que você faça. Porque ele não estava fazendo simplesmente a vontade. Porque ele levava a presença de Deus para os marinheiros daquele navio. Quando você lê aqui no Jonas 1,15, vai dizer que os marinheiros se converteram e fizeram a vontade de Deus depois. Vamos ver esta eleição de escolha para o fim do mundo e a consumação do céu. Apocalipse 6, 9 e 10. Estamos já chegando ao fim. Eu quero te rechear de versículo bíblico. Estuda todos eles. Eu falei que eu ia entrar numa profundidade maior. Bem maior. Apocalipse 6, 9 e 10. Vai dizer assim: glória a Deus. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Por causa disso aqui, ó. Que você vai ver agora. Glória a Deus. Louvado e conhecido seja o nome do Senhor. Apocalipse. Quem pode ler? Vou ler. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgará e vingará o nosso sangue dos que habitam na terra? Então as almas, não diz que a pessoa morre para adormecida. Adormecido tem os condenados, eles salvam e vão lá com Deus. Os condenados vão despertar para saber por que está sendo condenado. Porque ninguém pode ir no julgamento, mesmo sendo culpado, sem no tribunal. Não é isso? Ninguém pode. E aqui ele fala: até quando não vingará? E vai dizer aqui, versículo 11: e foram dadas a cada um uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como vocês foram. Então, peraí, tem uma numeração que fala no céu também. Então, espera um pouco de tempo, até que se cumpra o número dos servos e dos seus conservos e dos teus irmãos, que hão de ser mortos, igual vocês foram, somos nós. Então, tem uma numeração para morar no céu. Então, você vê que não é assim. Se você vê, e por isso que Jesus veio buscar o que se havia perdido. Para completar. Por
24, quem pode ver para mim? Estamos chegando no final, eu estou acelerando, porque Deus está nesse lugar. Só o que eu falei, tá? Mateus 15, 24. Eu não fui enviado senão. Peraí. Isso não é predestinação? Eu não fui enviado somente para as ovelhas perdidas. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas na casa do meu pai. Ele veio buscar as ovelhas na casa do pai dele, que foi predestinado antes da fundação do mundo. No plano espiritual nós já existíamos. Será que é difícil entender isso? Agora pergunta você, tem como uma pessoa se ovelha minha e não entender esse ensinamento? Tem como? Alguém aqui não está entendendo? Alguém está entendendo da glória? Glória! Aí, não é difícil, gente. Isso é Bíblia. Olha só agora. E o que se havia perdido? Aquele que foram predestinados antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3, 5. Aonde temos? E para completar esse estudo, com seus anjos, para recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Mateus 24, 30, 31. Quem pode ler para mim? Mateus 24, 30, 31. Nós somos escolhidos de Deus. Deus preparou. Sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E este enviará os seus anjos como um rio clamor dos troveiros. Os pais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. A outra extremidade da terra. Então você vê, Jesus vai ficar no nuvem dos céus com seus anjos, que recolherão os seus escolhidos de uma e outra parte da terra. Ele vai recolher quem? Os escolhidos. Ele vai recolher os que escolheram ele. Ele vai recolher o que ele escolheu. Não é quem escolheu ele. Ó, e Jesus vem para buscar o ser perdido, e Jesus vai vir da nuvem dos céus e vai recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma e outra extremidade. Veja mais, uma vez Jesus falar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele é claro, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, glória a Deus. Você agora é a parte final do estudo, tá, gente? A parte final do estudo é mais séria. Você tinha que estar com a tua Bíblia na mão. É a última parte do estudo. E é tão forte a predestinação que Jesus pregou o Evangelho tanto para os vivos quanto para os mortos. Jesus não pregou o Evangelho só para os vivos naquela época. Jesus, quando morre na cruz, sabe aonde ele vai? Lá no reino dos mortos, pregar a palavra para os mortos que morreram no último grupo, para buscar os que se haviam perdido naquele tempo, estava no livro da eleição, que eram os parentes de Noé. O que é isso? Alguém já te falou sobre isso? Alguém já pregou sobre isso? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Pedro. Não sou eu que estou falando, não, gente. Preste atenção. Jesus foi no reino dos mortos para tirar a alma da mão do diabo quando ele morreu naquela cruz. Ele desceu. Ele foi agora
Glória a Deus. 1 Pedro 4, 5 a 6. Acho estranho não correres com eles no mesmo desprezo, blasfemando de vós, os quais são de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos e para os que na verdade foram julgados segundo os homens da carne e vivesse segundo Deus em espírito. Então o Evangelho foi pregado também para os mortos. Agora, eu peguei aí, pegado para os mortos. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aí sim eu vou. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vai dizer assim. Vai dizer assim. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito. Versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É forte esse negócio, né? Jesus foi, pregou aos espíritos em prisão, lá no reino dos mortos, os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Ó, está dizendo o quê? Os quais foram rebeldes aqui na terra. Mas ele foi lá pregar para eles, porque eles eram eleitos, eles eram escolhidos. Mas Jesus não sabia ali naquele momento. O Pai mostrando: vai ser meu filho, ó. Esse é o poder de Deus, esse venceu. E as pessoas estão se rendendo a ele, lá no reino dos mortos. É muito forte, não é? Tudo por causa da predestinação. Antes da fundação do mundo, o nome deles estava escrito para a salvação. E eles tinham que reconhecer Jesus. Se não reconhecesse, ficasse mais louco. Jesus foi buscar o quê? Até lá no reino de morte, foi buscar o quê? Ele foi tirar da mão do diabo. Me dá, é meu. Olha só como ele está falando do tempo do dilúvio. Já estamos chegando ao fim. Presta atenção. Porque por isso foi pregado o Evangelho. Não, cadê? 3:18. Aqui. 3:18, versículo 19. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus. Quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé. Então, quem foram esses rebeldes? Os homens do tempo de Noé. Presta atenção, né? Que é para entender bem, ó. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé. O que esperavam no dia de Noé? O dilúvio. Ele acabou com toda a terra. Mas depois Jesus volta agora, por causa da longanimidade de Deus, para buscar os que ficaram no reino dos mortos, presos. E vai dizer: porque no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a
A gente isso é forte. A misericórdia do Senhor foi nos eleitos e nos escolheu. Você nunca vai ouvir isso mesmo, porque pastores não se atrevem a abrir a Bíblia para falar sobre isso. Jesus vai, prega os espíritos lá, aquele povo que morreu no dilúvio. Rapaz, olha a distância do dilúvio até Jesus. Mas Jesus falou: o bagulho filho, fique lá no reino dos mortos, porque a minha longanimidade para salvar ainda está lá. E eu tenho eleito lá. E ele foi lá e pregou para os mortos. Gente, nós chegamos ao fim desse ensinamento de hoje, de predestinação. Eu trouxe esse ensinamento de predestinação porque algumas pessoas pediram para trazer. Daqui, pessoas que nos assistem. E também para corrigir, para ver se as minhas ovelhas que eu tenho, compreenda. A predestinação, ela existe ou não existe? Tudo é. Tem como mudar isso, Léo? Tem como mudar isso? Agora, a minha maior preocupação é de eu ter pessoas perto de mim pregando a palavra e não conseguir compreender. Tomara que consiga. Porque será que é um daqueles que Jesus não quer que você entenda? E se você não está entendendo, o teu coração tem alguma coisa nele ruim. Tem algo dentro do teu coração, na intenção. Você está ouvindo de mau grado. Você não quer se sujeitar, se submeter às autoridades de Deus. Gente, eu sou um pastor que eu não fiz teologia. Deus não deixou fazer. Quando eu ia fazer, eu tive um debate com o professor de teologia. E o professor de teologia ficou magoado no debate. Foi falar para o pastor presidente, porque ele não conseguiu me responder as perguntas que eu fazia para ele. E acabou naquele dia, quem deu a aula fui eu, recém-convertido. Não acredita nisso? Recém-convertido. Professor de teologia da Igreja Batista. Eu dei a aula e as pessoas começaram a concordar comigo. E eu não tinha profundidade dele. Foi o Espírito Santo de Deus que me tornou. Eu era um cara semi-analfabeto até 30 anos, eu nem sabia ler. Eu ia me cortando. Quando eu fui para Jesus, essa sabedoria ela veio em mim. E eu sei que eu tenho um povo, filho, que Deus vai colocar nas minhas mãos. Um povo grande, mas para isso Deus vai tirar um povo de perto de mim. Aqueles que não querem me obedecer, aqueles que não querem me ouvir, aqueles que não querem seguir aquilo que Deus colocou. Eu sou o pastor da igreja, não porque eu quis ser, é porque Ele me chamou. E a sabedoria que eu tenho é para passar para meus filhos que vão servir a Deus com fidelidade. Eu sou o pastor aqui, eu sou o pastor no Andaraí, aonde eu abri a igreja, eu sou o pastor da igreja. Eu posso ter 20 igrejas. O pastor que responde pela igreja sou eu. Os pastores que eu colocar numa igreja vão estar debaixo da minha autoridade. E isso é difícil se as pessoas entenderem, Léo. As pessoas, às vezes, todos os pastores que eu peguei, que eu coloquei comigo, principalmente aqui em Jardim Cachoeira, quando ela ainda também, quis mudar a minha maneira. Não é assim. O pastor tem mais ideia. Não, eu sou firme, eu não mudo. O que Deus fala comigo, eu não vou mudar. Se você falar comigo de planos carnais, eu vou ver o papel comigo, eu vou ficar errado por aqui. Mas planos espirituais, eu tenho intimidade com Deus. E eu vou colocar aquilo que Deus fala comigo. Ou você obedece o que eu estou pedindo, ou você não é minha ovelha. Eu não estou te pedindo nada demais, eu estou te ensinando a doutrina da minha igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ela é a
se a minha mãe não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Deixa eu falar para vocês. Se você é um eleito, a sua mãe também é. Se a tua mãe é um eleito, você também é. Porque, ó, eu sou o Deus de Jacó, de Isaac. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É geracionado. É geracionado de geração em geração. A Bíblia vai dizer, nem por serem, Romanos ainda, capítulo 9, nem por serem filhos de Abraão, são todos filhos da promessa, mas sim Isaac será bendita por você. Não é por serem descendentes de Abraão, aqui, que são todos escolhidos, mas sim só os das promessas. Então é muito forte. Nós somos eleitos, privilegiados, então eu preciso que as pessoas entrem, porque você vai dar algo um dia. E quando você vai se tornar, eu levanto o Léo pastor. Aí amanhã eu chego na igreja, está o Léo dando uma aula, tudo ao contrário do princípio. E aí? Isso é rebeldia ou não? Não pode. As aulas da igreja funcionam com uma liderança que eu falei aqui há anos atrás. Mas como tem uma sabedoria, quem é essa preparada? Vocês não viram nada. Eu vim para ensinar. Jesus mesmo falou: eu tenho muito para vos ensinar, mas vocês não poderão suportar. Se eu mostrar para você na Bíblia, todo mundo fala de João Batista. Não responde nenhum de vocês, agora que sabe. Só que eu falo. Quem era João Batista? Todo mundo é João Batista. Quem era Elias? Aí eu mostro para você na Bíblia que João Batista era o próprio Elias. Quem você está maluco? Isso é espiritismo. Não. Quem disse que João Batista é o próprio Elias não fui eu, foi Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 11. Jesus falou: se vocês querem dar crédito, quem é João Batista? Ele é o Elias, ele. Porque quem está no Antigo Testamento, que ia preparar o caminho do Senhor, a todas as escrituras do Antigo Testamento, e Elias virá e preparará o caminho do Senhor. Quem preparou o caminho do Senhor? Foi João Batista. Por isso que ele não creu. Senhor, mas o Elias não tem que vir primeiro, o Senhor aparecer. Aí Jesus fala: Elias já veio e você não reconheceu. Fizeram tudo que quiseram. Disse: cara, João Batista. Porque Jesus já tinha falado para eles. Então eu vou dar esse estudo. Não é espiritismo, não. É a vontade de Deus. Ele não faz como ele quer. Tem coisas na Bíblia que esconderam das pessoas. Não, se não for para essa questão, não é espiritismo. Não é segunda Allan não é reencarnação. Porque Elias morreu, Elias subiu no carro do fogo e matar. Para ter reencarnação tem que ter morte, mas Elias, e esse Elias ainda vai aparecer de novo em Apocalipse. Ele e Moisés, no final dos tempos, ele vai aqui com a gente. E Maria também vai vir do céu. Os que eu quero aquele dia. Eu quero algo diferente. Então, em nome de Jesus Cristo, esse é o nosso ensinamento de hoje. Que Deus te abençoe. Você que está nos assistindo. Semana que vem, eu quero mostrar para você na Bíblia. Talvez vai ser esse estudo, talvez. Quem é João Batista? Nós vamos falar sobre o espiritismo. Ele não existe. Mas que João Batista era o próprio Elias, e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Em nome de Jesus, que você faça um bom aproveito desse estudo, que Deus venha te abençoar, venha te enriquecer, que cada dia mais Deus acrescente sabedoria, porque a palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E na sexta-feira, culto de libertação, aonde eu quero estar orando a tua vida, todo demônio, todo principado, toda potestade, tudo aquilo que não se chama Deus, tudo aquilo que não provém de ti, atividades satânicas, atividade diabólica,
que estiver num território na tua casa vai sair, se estiver dentro de um corpo, fora de um corpo, as forças generais satânicas das trevas, elas vão sair da tua vida em nome de Jesus nesse lugar. Vai haver cura, traga enfermo, traga, que nós estamos no propósito de jejum, toda a igreja, traga jejum, para que na sexta-feira cadeirante, pessoas levantem na cadeira de roda, pessoas sejam curadas, igual foi na segunda-feira no culto que fomos. Muita cura, muito milagre aconteceu. E vai acontecer sexta-feira aqui também. Em nome de Jesus, amém?